Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, quinta-feira da quarta semana da Páscoa, nós temos como evangelho proposto para este dia o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos que vão do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmã querida, irmão querido, como falei no início, o Evangelho para esta quinta-feira da quarta semana da Páscoa é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Que mensagem nós podemos tirar deste pequeno texto para nossas vidas, nossas comunidades, nossa igreja? Logo no início, nós temos o seguinte: depois de lavar os pés dos discípulos. Então vejam a cena do lava-pés. Nós sabemos que naquela cena, naquele momento, os discípulos não compreenderam aquela ação, aquela atitude de Jesus. Jesus, quando nós acompanhamos a Semana Santa, no domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém sendo aclamado, sendo hosanado como rei. Depois, ele vai na quinta-feira tomar uma bacia com água, cingir-se com uma toalha e lavar os pés dos seus seguidores. Pedro, um dos que se manifestou, vai impedir Jesus de lavar os seus pés. E aquele diálogo todo que ele tem com o Mestre, como nós sabemos. Pedro estava errado com aquela atitude, com aquela recusa? Quem sabe não tanto. E não tanto porque ele estava imbuído da mentalidade do seu tempo, da sua época, que os escravos, os servos, lavavam os pés dos seus senhores. Jesus, mestre, rei. Como é que Jesus, mestre, rei, cinge-se com uma toalha, toma uma bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos? Algo estranho para não só Pedro, mas para todos eles. E Jesus, ele já os tinha ensinado que
não tinha vindo ao mundo para ser servido, mas para servir, quer dizer, para ser servo. Já em Isaías, Deus vai falar através do profeta: eis o meu servo, eis o meu servo. Então Jesus, ele é o servo de Deus, o enviado de Deus. Vem para servir, para lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus seguidores, para lavar os meus, os seus, os pés de todos nós, quer dizer, para servir. E o exemplo máximo do seu serviço, do ser servo, foi a cruz. Ele dar a vida por todos nós, por amor, para nos salvar. E como servo, servo obediente, e obediente até a morte de cruz. Por isso, a dificuldade. E aí Jesus vai falar, como nós vimos no Santo Evangelho, ele vai dizer: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Então, o Senhor, só Deus, Ele é que é o Senhor de todos nós. O servo não pode estar acima. Eu estou aqui como servo e enviado. Vocês também devem ser servos. São irmãos uns dos outros, mas devem ser servos e enviados para servir, Então, esta foi a missão do servo Jesus. O Pai é que é o Senhor. Esta deve ser a missão de todos nós, que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus. Podemos nos questionar até que ponto o padre, você, meu irmão, minha irmã, estamos sendo servos e servas de Deus. Desde o nosso batismo, nós fomos enviados em missão e enviados também pelo próprio Deus. Assim como nos deu o seu Filho, como nos enviou o seu Filho. E enviados não para sermos servidos, enviados para servir. Eu gosto muito dos provérbios populares. E um nos diz assim, que quem não vive para servir, não presta ou não serve para viver. Então nossas vidas só têm sentido quando colocadas a serviço. E a serviço de Deus, na pessoa do irmão, da irmã. Eu estive com fome e me deste comer, com sede e me deste beber, doente ou na prisão e foste me visitar, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes. Então, todas as vezes que nós servimos ao nosso irmão, cuidamos do nosso irmão, nós estamos sendo estes servos e enviados, assim como o próprio Jesus, servo de Deus, do Pai, e enviado por Ele. Que assim nós possamos caminhar, proceder no nosso dia a dia. Amém. Rezemos uma Ave Maria, já que nos encontramos no mês dedicado à Mãe de Deus e nossa. Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.